Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, um dos pecados mais graves que um ser humano pode fazer enquanto vive neste mundo é profanar o Santíssimo Corpo e Sangue de Deus. E um pecado semelhante a esse é deixar profanar, podendo impedir uma profanação, deixar profanar o Santíssimo Corpo e Sangue de Deus por covardia ou omissão. Ultimamente nós temos visto em nossas igrejas, em muitas delas, em nossas paróquias, dioceses, notícias uma após a outra de profanações ao Santíssimo Sacramento, do roubo de hóstias consagradas para fins de sacrilégios, missas negras, profanações, rituais satânicos de todos os tipos. É necessário que nós, católicos, que acreditamos na Santíssima Eucaristia, que acreditamos naquilo que Jesus disse, que a hóstia consagrada é sua carne, que o vinho consagrado é o seu sangue, é necessário que nós procuremos fazer uma grande cruzada de reverência, de amor, de respeito e de reparação ao Santíssimo Corpo e Sangue de Deus. Antes de tudo, a coisa mais importante é que nós possamos conscientizar os nossos fiéis, catequizando o nosso povo acerca da necessidade de se comungar de maneira preparada, ou seja, estando na graça de Deus, sem pecados graves. A pessoa que está em estado de pecado mortal, a pessoa que cometeu um pecado grave não pode ir comungar. Não pode ir comungar porque a Eucaristia, vai dizer o Catecismo, é sacramento dos vivos. Sacramento dos vivos significa o quê? Que só podem comungar aqueles que estão na graça de Deus. Quem, desgraçadamente, quem por fraqueza, por algum descuido, por vaidade, ilusão, caiu em algum pecado mortal, primeiro precisa purificar o seu coração, para depois recebê-lo na Santíssima Eucaristia. É triste de se constatar que na maior parte das nossas igrejas nós vemos que as filas das comunhões para a comunhão, para receber a Eucaristia, as filas são grandes, mas a fila da confissão é mínima ou às vezes nem existe. É necessário buscar confessar-se com frequência, como diz o Código de Direito Canônico. E frequência, na interpretação do Código, significa de 15 em 15 dias. Portanto, a primeira coisa, a primeira providência para poder barrar a onda de sacrilégios e profanações é a catequizar o nosso povo acerca da grande dignidade do Santíssimo Sacramento, levando as pessoas à consciência da necessidade de se estar na graça de Deus para se receber Jesus na Eucaristia. A segunda coisa é levar as pessoas à consciência, levando as pessoas à consciência desta dignidade, ajudá-las a banir a prática da comunhão na mão, não receberem mais Jesus desta forma. As autoridades do Vaticano disseram que depois que iniciou-se, depois que se possibilitou a prática da comunhão na mão, os sacrilégios, as profanações contra o Santíssimo Sacramento mais do que triplicaram, dado a facilidade que se deu para se roubar hóstias consagradas. É importante, portanto, levar todo mundo a esta consciência, embora seja possível, embora seja permitido, é uma prática que absolutamente não convém. Entrou dentro da igreja, como muitas outras práticas atuais, entrou dentro da igreja graças à atuação da maçonaria eclesiástica, para que se perdesse o respeito e a sacralidade devida ao Santíssimo Corpo e Sangue de Deus. Meus amados irmãos, estamos vendo no que resulta esta prática. Pelos frutos se conhece a árvore. Os frutos da liberação, da comunhão na mão são estes: sacrilégios, indiferença, falta de respeito, roubos de hóstias consagradas. É preciso que nós façamos a nossa parte, primeiro corrigindo-nos a nós mesmos, e depois ajudando as pessoas também a terem a consciência da grandeza e da dignidade do Santíssimo Sacramento, do respeito que lhe é devido, a fim de que possam abolir, deixar esta prática nefasta. É verdade que os primeiros que deveriam se preocupar com isto deveriam ser os bispos e os padres, que são os ministros ordinários da Santíssima Eucaristia. Mas, infelizmente, não em todos se encontra o zelo. O Papa, prova disso é aquilo que aconteceu no pontificado do Papa Bento XVI. Durante todo o seu pontificado, todas as missas que ele celebrou em qualquer lugar do mundo que ele foi, o Papa Bento XVI só dava a comunhão às pessoas que a recebiam, portanto, de joelhos e na boca. Era assim que o Papa Bento XVI distribuía a comunhão. E quando foi perguntado a respeito, ele queria então incutir, dar o exemplo aos bispos e aos padres,
do respeito que se deve ter para com o Santíssimo Sacramento e assim ajudá-los a adotar também esta prática. Embora ele tivesse autoridade para poder impor, ele preferiu não fazê-lo, preferiu dar o exemplo, porque mesmo, infelizmente, se ele impusesse, muitos realmente, como em muitos outros pontos, simplesmente não iriam obedecer. Como de fato, hoje, muitos, além de não respeitarem o direito dos fiéis receberem a Eucaristia de joelho na boca, querem proibi-la, querem dificultá-la, criticam e humilham muitos fiéis que assim a pedem. Mas é importante dizer, repetir aos fiéis, que a comunhão na boca é um direito seu. Receber a comunhão na boca é um direito de cada fiel, na boca e de joelhos, se assim o desejar. Não depende da concordância, não depende da concordância ou da autorização do sacerdote, do padre ou do bispo. Isto é um direito do fiel garantido pela Igreja. E nem mesmo a conferência episcopal inteira tem poder para proibir o fiel de comungar assim, de joelhos e na boca, se ele o desejar. É isso que a Igreja ensina, é o modo ordinário de se receber a Santíssima Eucaristia. Então, infelizmente, em muitos lugares, quantos relatos que chegam de padres ou bispos que humilham os fiéis e querem negar-lhes esses direitos. É preciso dizer a estes sacerdotes e a estas excelências também, com todo respeito, mas é preciso dizer-lhes que eles precisam também obedecer à Igreja. Não são somente os fiéis que têm que obedecer à Igreja, também os padres e os bispos devem obedecer à Igreja, devem respeitar o direito que os fiéis têm de receber a Eucaristia na boca e de joelhos, se assim eles o desejarem. É direito dos fiéis. E mais ainda, nessa circunstância atual, em que se multiplicam as profanações, os roubos de hóstias, deveriam seguir a orientação que a Igreja nos dá. No documento Redenção e Sacramento, a Igreja diz o seguinte: quando houver o perigo de profanação, não se dê a comunhão na mão. Vejam só, a comunhão na boca é direito e ninguém pode, nem um padre, nem um bispo pode proibi-la. Mas, ao contrário, a comunhão na mão não é um direito, é uma possibilidade, é uma concessão feita pela Igreja que pode ser suspensa pelo sacerdote que celebra, uma vez que ele constate o perigo. E hoje, infelizmente, o perigo de profanação está em todos os cantos, o que deveria levar cada sacerdote, cada bispo, a rejeitar esta prática, a banir esta prática da sua paróquia, da sua diocese. Então, para quê? Por quê? Porque para isso eles têm autoridade, sim. Não podem proibir a comunhão na boca, não podem proibir a comunhão de joelhos, mas podem proibir a comunhão na mão, mostrando o óbvio que é o perigo de profanação que hoje está presente em todos os lugares. Meus amados irmãos, devemos ter um grandíssimo zelo para com a Santíssima Eucaristia. Neste ano em que nós celebramos o centenário de Fátima, deve nos fazer vir também à memória a aparição do anjo de Portugal que precedeu as aparições de Nossa Senhora. Quando o anjo apareceu com o Santíssimo Sacramento, um cálice com o preciosíssimo sangue, com o Santíssimo Corpo de Deus. O anjo deixou ali, então, o Santíssimo Sacramento pairando no ar e prostrou com a face em terra para adorar o Santíssimo Sacramento. E ensinou os pastorinhos, aquelas crianças, a fazerem da mesma forma, a se prostrarem com a face em terra para adorar o Santíssimo Sacramento e dizerem: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem e não adoram, não esperam e não vos amam. Este respeito, esta adoração, esta reverência que se deve ter ao Santíssimo Sacramento, que nos é falado na Santíssima Eucaristia, quando diz a palavra de Deus, diante do nome de Jesus, todo joelho se dobre, que o anjo de Portugal manifestou também ali por ocasião das aparições de Nossa Senhora em Fátima. É o zelo que nós deveríamos ter, é o amor que nós deveríamos ter, a reverência que nós deveríamos ter. Mas é uma loucura o que está acontecendo hoje. Quanta indiferença ao Santíssimo Corpo de Deus, quanta profanação, quanto descaso, quanto maltrato para com Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. É preciso resgatar a consciência de que a hóstia consagrada é o próprio Deus, é o nosso Senhor, o que nós temos de mais precioso na face da terra. Meus amados irmãos, procuremos todos sim fazer uma grande campanha para que, a começar de nós mesmos, para que não recebamos mais a comunhão na mão e conscientizemos os nossos irmãos de fé, aqueles que frequentam a igreja, para que não recebam a Eucaristia em estado de pecado grave, mas procurem sempre purificar o seu coração no sacramento da reconciliação, na confissão. E segundo, naquilo que toca ao modo de receber, não recebam na mão. Coloquem as mãos para trás. Se o padre ou o ministro encrenca com esta maneira, coloque para trás, abra a boca e receba. Nenhum padre, nenhum bispo tem o direito de te negar.
O padre e um bispo só pode negar a comunhão a uma pessoa se aquela pessoa estiver em pecado público. É isso que diz o direito canônico. Se estiver em pecado público. O direito canônico garante ao fiel, portanto, o direito de receber a Santíssima Eucaristia. Só poderia o sacerdote ou o bispo negar a comunhão ao fiel que, por exemplo, um pecado público, vive junto e não é casado. Isto é conhecido de todos. Ou então é inscrito na maçonaria, a pessoa é maçônica, e isso é conhecido de todos. A pessoa faz parte de um partido comunista, abortista, PT, PCdoB e tantos outros partidos de esquerda que defendem o aborto. Isto é um pecado público, pode ser negada a Eucaristia para esses. Ou então a pessoa que vem, a mulher ou o homem que vem escandalosamente vestido, vem sem camisa, como aconteceu há poucos dias em uma igreja. Ou então vem ali a pessoa com as vestes indecentes. Isto é pecado público e manifesto. Nestes casos ele poderia negar, mas infelizmente, grande parte deles, quando deveria a obrigação de negar, não nega. E, entretanto, quer negar aquela pessoa que se ajoelha para receber ou que o pede na boca. Isto é abuso de autoridade. Padres e bispos, repito, também têm que obedecer à igreja. E, neste sentido, os fiéis devem ser firmes e exigir o seu direito. O direito que o fiel tem não é apenas de pagar dízimo, não, como muitos padres cobram, mas tem o direito também de receber Jesus da maneira adequada. Tem o direito de doutrina católica verdadeira, de liturgia digna. Esses também são direitos que assistem os fiéis católicos. Meus amados irmãos, procuremos todos fazer uma grande campanha assim, para que nós retornemos a este zelo maior, a este amor maior, a este respeito ao Santíssimo Sacramento do altar. E sugiro a todos que façam esta oração que vai ser colocada depois aí embaixo no link, esta oração de reparação que o Anjo de Portugal ensinou. Em cada missa, depois que você comungar e fazer a sua ação de graças, reze em reparação pelas profanações que têm acontecido no mundo inteiro. E há especificamente uma outra oração que vai ser colocada também, que tem aprovação eclesiástica, como reparação ao Santíssimo, as hóstias, as partículas que se perdem. Devemos evitar a comunhão na mão, não apenas porque facilita o roubo de hóstias, mas também porque muitas vezes quando se recebe a comunhão na mão, fica-se pequenas partículas que, se não são observadas, caem por terra. Por isso a igreja, ela prevê que os padres, na Santa Missa, devem usar, quando vão dar a comunhão, devem usar a patena. Os coroinhas, os acólitos, devem usar a patena debaixo do queixo. A patena é como este pratinho, aonde se coloca debaixo do queixo, para que se cair alguma partícula, então se caia dentro da patena e depois pode ser purificada e não se perca nada do Santíssimo Corpo de Deus. Isto é previsto no missal, mas infelizmente muito poucos padres e bispos obedecem esta regra litúrgica. Então, por que se manda receber a comunhão com a patena? Porque se supõe que a comunhão é na boca. Este é o modo ordinário de se receber a Eucaristia. Depois, não apenas por isso, o nosso povo, quantas vezes quando vai comungar, a sua mão está suja mesmo. E quando eu falo suja aqui, não estou falando de pecado, não. Como alguns falsamente, às vezes, ou por ignorância ou má fé, querem argumentar que a língua, a boca, tem mais pecado do que a mão. Não se trata disso absolutamente, não se trata disso. Se trata de respeito ao Santíssimo Sacramento. Vejam o sacerdote, quando ele está celebrando a Santa Missa, basta observar o ritual, ele purifica as suas mãos antes de tocar no Santíssimo Corpo de Deus, que merece todo o respeito. Mas os fiéis, quando vêm comungar, quantos deles que vêm dirigindo, segurando um volante de carro, em guidão de moto ou de bicicleta, quantos que tocam em dinheiro, portanto, ali, para poder dar uma moeda ou uma nota num ofertório, e assim depois, e tocam em tantas outras coisas, e depois vêm colocar a mão para receber Jesus. Mas que loucura é esta? Se tem mais respeito ao alimento corpóreo do que ao Santíssimo Corpo de Deus? Outros vêm com esse argumento fajuto dizendo, a gente deve comungar de pé porque então ninguém come em pé, ninguém come de joelhos. Mas, pelo amor de Deus, que loucura que é esta? Se perdeu o senso das coisas? Querer se comparar o Santíssimo Corpo de Deus, a Eucaristia, com arroz, feijão, com carne, com qualquer tipo de alimento? Não se trata de qualquer alimento, se trata do Santíssimo Corpo e Sangue de Deus. Ou se tem essa consciência ou não se é católico. Então, diante do nome de Jesus, vai dizer a Bíblia, todo joelho se dobre. E aí a gente tem que perguntar, aquilo que diz a Sagrada Escritura, é para ser seguido ou é apenas um enfeite? É para ser seguido ou não tem validade para nós? Se deve levar a sério, evidentemente, se supondo a possibilidade da pessoa, se dobre todo o joelho diante de Jesus. Foi isso que o Anjo de Portugal ensinou quando então ali apareceu. Era desta forma que a igreja sempre fazia, que a igreja sempre fez, ainda continua sendo o modo ordinário, embora infelizmente são tão poucos que assim hoje o recebem.
mas com vistas para aumentar o número daqueles que, amando o Santíssimo Corpo de Deus e desejando tratar com maior reverência, é que nós fazemos esta campanha, portanto. Não comungue na mão, comungue na boca, e o tanto quanto possível de joelhos, fazendo aquilo que orienta a Santa Igreja de maneira ordinária. Então, essa possibilidade que existe de comunhão na mão, não faça uso dela. E também, fale com o seu sacerdote com muito respeito, com muita humildade, mas também com propriedade, dizendo aquilo que está no direito canônico, aquilo que está no documento Redenção e Sacramento, e aquilo que está até no diretório da CNBB, onde fala que não se deve negar ao fiel a comunhão pelo fato de este pedi-la de joelhos ou na boca. Meus amados irmãos, fica então esse alerta, vai ficar aí depois a oração do Anjo de Portugal, para que vocês possam fazer, depois de cada comunhão que vocês fizerem, depois da sua ação de graça, da sua oração pessoal com Jesus, lembre-se sempre que quando você comunga, pelo menos 15 minutos, esteja em adoração, e faça depois essas orações de reparação que o Anjo de Portugal ensinou, e depois essa outra oração também, dirigida ao seu anjo da guarda, e a todos os anjos presentes no Santíssimo Sacramento, para que recolham as partículas que porventura possam ter perdido, e assim não se perca o preciosíssimo corpo e sangue de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.